Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo aí. Alguns de vocês devem se lembrar de mim, quem viu os vídeos passados, né? E para alguns segundos anos que eu dei aula na sexta-feira do dia... Deixa eu só confirmar aqui qual foi o dia que eu fui lá na Ubirajara. Eu fui no dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro, eu dei algumas aulas presenciais lá na Ubirajara. Para quem não me conhece, meu nome é Halliday, H-L-L-I-D-A-Y. Eu sou estagiário da professora Andréia, da teacher Andréia, né? Então, como eu falei, alguns de vocês já me conhecem do vídeo anterior que eu gravei sobre Simple Past e Would. E alguns de vocês me conhecem também porque eu fui na escola, presencialmente, dar algumas aulas para vocês, tá? Pessoal, antes de começar a aula de hoje, só um aviso importante, né? Vocês sabem que, juntamente com o vídeo, né? Junto com esse vídeo que a gente passa para vocês, é também botado um formulário para vocês responderem, né? Então, o que é importante falar para vocês é o seguinte: você não precisa acertar tudo no formulário para você ganhar seu ponto. É importante que você faça o formulário para a gente ter uma ideia de como é que está a turma, como é que estão vocês. Então, para você ganhar seu ponto, basta responder o formulário, não precisa acertar tudo. Então, é bom para vocês e bom para a gente. Pra gente ter uma ideia mais ou menos de como é que está a turma, questão de aprendizado e tal, tá? No final desse slide, a gente tem alguns exercícios para preparar vocês, caso vocês achem que precisam de um pouco mais de exercício para fixar na mente, para depois fazer o formulário. Mas é importante fazer o formulário, tanto para vocês quanto para a gente, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer meio que uma revisão geral, né? E dar alguns exemplos da Second Conditional, porque a teacher André já tinha falado com vocês sobre a estrutura da Second Conditional. Eu também na aula no dia 5, né? Com algumas pessoas. E eu tinha gravado uma aula para vocês sobre as duas partes da Second Conditional, porque você sabe que a condicional é uma frase grande formada por duas frases menorzinhas, duas orações pequenininhas, né? Menores. Uma no Simple Past e uma que contém o would, né? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai passar de novo por todo esse percurso, rapidinho, né? Mas é importante passar. Vendo o que é a Second Conditional, para que serve, o que é o Simple Past, que é uma das partes da Second Conditional, e o que é o would que a gente vai usar na Second Conditional também, né? E depois eu ver alguns exemplos também, beleza? Vamos lá começar. Second Conditional. Let's remember, vamos lembrar, né? The second conditional, first, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Maybe imagining some dream, for example. Então, olha só. A second conditional, ela pode ser usada para falar de coisas that provavelmente, are not going to be true. Não vão ser verdade. Então, olha só. Não é que eu esteja falando de impossible things, coisas impossíveis. Estou falando de improbable things, coisas improváveis de acontecer. Estou imaginando uma situação que, assim, pode ser que aconteça, mas a chance de acontecer é muito baixa. For example, esse exemplo que a gente tem aqui, ó. If I won the lottery, I would buy a big house. Se eu ganhasse na loteria, né? Se eu tivesse ganhado na loteria, if I won the lottery, I would buy a big house. Eu compraria uma big house no futuro, né? Eu teria comprado uma big house, right? I probably won't win the lottery. Quais as chances de você ganhar na lottery? Very low. É impossible? No. But provavelmente você não vai ganhar na lottery, right? Olha o second example aqui. If she studied, she would pass. Olha só. Se ela tivesse estudado, she would pass, right? She doesn't study, so this won't happen. Vamos imaginar uma pessoa que não estuda para a prova. Olha só. A possibilidade de você passar na prova sem estudar existe. Se você der um chute louco lá, né? Acertar assim, for o Neymar, acertar tudo, aí você passa mesmo. Mas a chance é muito baixa, é improbable, right? Então, if she studied, she would pass. Ela passaria de ano, no caso, né? But she doesn't, mas ela não estuda, então fica difícil, né? So, study. Okay, so guys, we use the second conditional to talk about improbable things, coisas improváveis, right? Second thing, we can use it to talk about something in the present which is impossible because it's not true. Exactly, so for example, agora a gente falou de improbable things. Não, olha só, a gente vai falar de coisas que são impossible no presente. For example, if I had his number, I would call him. Olha só, if I had his number, cell phone number, like 85999. Se eu tivesse o cell phone number dele, I would call him. Eu ligaria. But in the present, no presente, eu não tenho o cell phone number dele. Então isso é impossível. So, coisas impossíveis in the present.
If I had his number, I would call him. Se eu tivesse o número dele, no past, olha o had aqui, pessoal. O had, no passado, I would call him. Eu teria ligado para ele. Eu ligaria para ele, understand? Mas eu não tenho o número dele, então isso é impossível, impossible, right? Olha o segundo exemplo aqui. If I were you, I wouldn't go out with that man. Né? If I were you, olha só, se eu fosse você, tem até o filme, né? Se eu fosse você, mas assim, você ser outra pessoa, até onde a gente sabe, é impossível, né? Só na ficção e tal. If I were you, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Mas é impossível você ser eu no presente. Não. Coisas. If I were you, na second question, a gente tem o if plus the simple past, o passado. For example, olha aí, if, tem o if, né? I were you, essa frase está no simple past. Tem o would, que aqui, ó, I wouldn't go, que está negative, né? Mas continua sendo would. And the verb, e o verbo, que é quem? O go. Wouldn't go. Would plus go. O go aqui é o verbo, né? Na forma base, na forma mais simples dele. Então, ó, if I were you, I wouldn't go. If, simple past, would plus verb. Understand? Ok, mas olha só. A gente tem uma frase aí formada por duas partes, né? Ó, olha só essa segunda frase aqui, ó. If I were you, vírgula, I wouldn't go out with that man. A gente tem uma separação aí entre duas frases, né? Então, olha só. Beleza. A gente tem separação entre duas frases. Uma no simple past e uma que vai ter o would. Mas o que é cada uma dessas partes? O que é que significa? O que é que está falando cada uma dessas partes separadamente, né? Olha só. The simple past, primeiro, o simple past. O simple past, como você vê aqui, ó, ele geralmente vai estar na frase com if. If I were you, if I had his number, if I won the lottery. Ó, won, passado, está perto do if. Studied, passado, está perto do if. Had, passado, está perto do if, né? Então, olha só. O simple past geralmente vai estar com if. We can use it to talk about things that started and ended in the past, né? Então, a gente tá usando o simple past para quê? Para falar de coisas que começaram e terminaram no passado, right? For example, olha aqui um exemplo. I saw a movie yesterday. Eu vi, I watched, eu assisti um filme ontem. Olha só, essa ação. Começou no passado, yesterday, e finalizou no passado, yesterday. I saw a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Começou, terminou ontem. I saw a movie yesterday. Understand? Another. I lived in Fortaleza for 2 years. I don't live there anymore. Eu morei em Fortaleza for 2 years. Por 2 anos. Morei em Fortaleza. Comecei a morar, né? Passaram-se 2 anos que eu comecei a morar em Fortaleza. Passaram-se 2 anos morando em Fortaleza. Acabou. Então, acabou no passado. Começou no passado, acabou no passado. I lived in Fortaleza for 2 years. I don't live there anymore. Quando eu ouço essa frase, ó, I lived in Fortaleza for 2 years, a pessoa ela já entende que eu já não moro mais, porque acabou no passado também. Understand? E o would, beleza. A frase com if vai ter no simple past. E o would geralmente vai ficar na frase principal, né? Olha só. I would call him. I wouldn't go out with that man. I would buy a big house. She would pass. Fica na frase principal. Beleza, mas o que significa essa frase principal? Essa segunda parte? Ter o would. Olha só. It is important to note that the verb would is a modal verb, so it's never the only verb in a sentence and is always linked to a main verb. Primeiro, o would é um verbo modal. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai aparecer sozinho, ele vai estar sempre com o verbo principal perto dele, né? Então, olha só. Usually the would is used as a kind of past tense of the will or going to. Então, primeiro, é importante você saber que o would ele vai vir ali coladinho de outro verbo, né? Olha aqui um exemplo embaixo, ó. Na verdade, vamos olhar aqui atrás, ó, nos passados. I wouldn't go. Wouldn't go. Go aqui é o verbo principal. O wouldn't é o verbo modal que está modificando o go, né? Go é ir. Wouldn't go é não iria. Call é ligar. Would call é ligaria. Então, ele está modificando o verbo principal. O call e o go, for example, right? Aqui, ó, ele geralmente
vem junto de um verbo principal, né? Ele vai modificar esse verbo, né? Ele vai dar assim, é como se eu estivesse no passado pensando no futuro, né? Tipo assim, eu ligaria. Estou pensando no passado, no futuro hipotético desse passado, né? Olha só. I thought it would rain, so I brought an umbrella. No passado, eu achei que choveria. Então, então eu trouxe minha umbrella. No passado, eu achei que choveria. Would rain, né? So I bought my umbrella. So eu comprei minha umbrella. Então eu comprei uma umbrella, né? Um guarda-chuva. Olha o segundo. He knew that he would succeed in life. Ele sabia no passado que ele ia ter sucesso no futuro, na vida dele. He knew that he would succeed in life. Succeed é ter sucesso, né? Você conseguir seus objetivos. Então ele sabia no passado que ele ia ter sucesso no futuro. Olha só que interessante. É como se eu estivesse no passado pensando no futuro. É assim que eu vou usar o would, geralmente, tá? E sempre perto de um verbo principal. Aqui, ó, o verbo principal é rain, e o would coladinho nele, né? E aqui o verbo principal é succeed, o would coladinho nele. Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora vamos ver aqui alguns exemplos da second conditional, que é a frase com o simple past, mais o would. Look here. Olha o gato aqui comendo o coitadinho do pássaro, né? E como se fosse o gato falando o seguinte, ó, sorry, foi mal. If I had vegetarian options, I wouldn't eat you. Então, olha só. If I had vegetarian options, se eu tivesse, no passado, vegetarian opções vegetarianas, I wouldn't eat you. Eu não te comeria. If I had vegetarian options, I wouldn't eat you. Olha só. O had, que é o verbo do passado, né? Coladinho do if aqui, né? A frase separada aqui pela vírgula, né? E logo depois, ó, eat é o verbo principal. E o que é que tá perto dele? O would na negativa. I wouldn't eat you. Eu não te comeria. If I had vegetarian options, se eu tivesse opções vegetarianas, I wouldn't eat you. Eu não te comeria. O gato falando pro coitado do pássaro, né? Então, olha só. De novo, o que é importante? Passado, na frase do if, né? E would aqui com o verbo principal do lado. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha aqui o cara. Do lado esquerdo a gente tem dois caras, né? O cara aqui, ó, cheio da grana, e o cara com os bolsos vazios aqui. Olha o que ele fala, ó. If he had a lot of money, he could buy a house. Aqui a gente tem o could na frase, mas ele vai ficar, a frase vai ficar com sentido parecido do que se fosse com would, tá? If he had a lot of money, he could buy a house. Se ele tivesse a lot of money, he could buy a house. Ele poderia comprar uma casa. If he had. Então, olha só. Aqui a gente tá falando de uma coisa no presente que é impossível. A gente está falando que ele não tem muito dinheiro. Então, ele comprar uma casa seria impossível no caso, né? If he had a lot of money, he could buy a house. Se ele tivesse muito dinheiro agora, ele compraria uma casa. Isso dá a entender pra gente que ele não tem dinheiro. Ele não vai conseguir comprar a casa, né? Olha aqui a segunda frase. A imagem aqui, ó. A mulher fazendo o tricôzinho dela, o cara imaginando aqui, ó. Eles cheios da grana. Aí a frase que tem do lado dessa imagem. They would be happy if they won the lottery. If they won the lottery, né? Se eles ganhassem na loteria, aqui, ó, aqui já não é uma coisa impossível no presente. É uma coisa improvável, muito difícil. If they won the lottery, they would be happy. Eles seriam felizes se eles ganhassem na loteria, né? Então, de novo, aqui, ó. A primeira frase a gente está falando de uma coisa impossible in the present, impossível no presente, pelo menos por enquanto. Já na segunda a gente está falando de uma coisa que é improvável, muito improvável. Aquela mesma coisa que a gente falou da loteria, né? É impossível não. But it's improbable, né? Much likely you won't win the lottery. Provavelmente você não vai ganhar na loteria, né? They would be happy if they won the lottery, ok? Next. Olha só, a menina aqui brava na imagem, ela lembrando do cara que atrasou. I would not be angry if you had arrived early. Olha só, I would not be angry, eu não estaria brava, if you had arrived early, se você tivesse chegado cedo. Olha só, in the present, tá falando assim, ó, que agora eu não estaria brava se você tivesse chegado no passado cedo, né? If you had arrived early, I would not be angry. Eu não estaria brava no present aqui, né? Se você tivesse se atrasado. Essa é a condição. Para eu não estar brava agora, a condição era o quê? Você ter chegado cedo, você não ter se atrasado. I would not be angry if you had arrived early. Ok? Olha só, outra aqui. If you were a famous person, who would you be? Aqui é uma pergunta pra gente, na verdade. Deixa eu tentar responder com vocês aqui, ó.
E depois vocês podem, não sei, pensar uma resposta de vocês, né? Mas olha só. If you were a famous person. Se você fosse uma pessoa famosa, aquela mesma coisa. Se eu fosse você, né? Mas aqui a gente pensando, se nós fôssemos uma pessoa famosa. Who would you be? Quem você seria? Let me see. If I were a famous person, I would be Messi. I don't know. I like Messi. Eu gosto do Messi. So, if I were a famous person, I would be Messi. Seria o Messi, ok? Olha, a segunda frase, a segunda pergunta é interessante também. If you could live in another country, where would you live? Se você pudesse viver em outro país. Aqui, ó, olha as bandeiras aqui. Não, o mapa. Where would you live? Onde você viveria? If I could live in other country, I would live in Ireland. Na Irlanda, I think. If I could live in another country, I would live in Ireland. That's what I think. Ok? Guys, aqui, como eu falei, a gente tem mais alguns exercises para vocês. Beleza? Vocês podem fazer antes de responder o formulário. É importante responder o formulário. E quaisquer dúvidas, vocês podem falar com a Teacher Andrea, que também ela pode passar para mim alguns contatos de vocês, ou meu contato para vocês, para a gente tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês, tá? E nos vemos nos vídeos e na Ubirajara presencialmente, beleza? Tchau, tchau, até mais.